Oi, pessoal, boa noite. Sou Tatiane, jornalista da Abrasta. Vou apresentar essa live para vocês. O tema de hoje é transplante de medula óssea para a talassemia, como funciona. Antes de apresentar os nossos convidados, eu só quero relembrar a todos vocês que mesmo durante essa pandemia que a gente está vivendo por conta do novo coronavírus e das questões de isolamento social, a Abrasta continua na ativa, mesmo à distância. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês estiverem enfrentando com o tratamento, com exames, enfim, entre em contato com a nossa equipe pelo 3149-5190, DDD 11, ou também pelo e-mail abrasta@abrasta.org.br. Lembrando que nós também temos representantes nas 12 principais capitais do país. Então, vocês também podem acessar essas representantes caso precisem de alguma ajuda, tá bom? Agora sim, então, vou apresentar os nossos convidados. Estamos aqui hoje com o professor Dr. Wanderson Rocha. Ele é professor de hematologia e terapia celular da Universidade de São Paulo, USP. E ele também é médico do Hospital das Clínicas de São Paulo e membro do Comitê Científico da Abrasta. E também estamos aqui com o Eduardo Frois. Ele é o presidente da Abrasta e ele é paciente de talassemia maior. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Boa noite, né, Tatiana? Boa noite, é verdade. Eu comecei com boa noite. Queria agradecer a presença do Dr. Wanderson nessa live, que é muito importante para todos os nossos pacientes de talassemia. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer estar com o senhor e ouvir o senhor. Eu que agradeço o convite. Para mim também é um grande prazer estar aqui. Com certeza. Então, eu vou começar lançando a primeira pergunta para o Dr. Wanderson e Edu, fique à vontade para lançar os seus comentários e perguntas também, tá? Então, doutor, para a gente começar a nossa live, acho que é importante explicar para quem está assistindo o que é o transplante de medula óssea e quais são os tipos de transplante que existem. Então, tá bom. Vamos lá. Uma questão bem ampla. E o ideal seria eu ter alguns slides aqui de aulinhas que eu dou sobre transplante de medula óssea. Mas a gente vai ser bem sucinto e didático. Existe, primeiro assim, as pessoas não sabem o que é medula óssea, né? Então a gente tem que explicar o que é a medula óssea. A medula óssea, na realidade, não é um órgão, é um tecido. E isso eu explico muito para os pacientes quando a gente vai falar sobre transplante, né? Se você vai num açougue, né, uma coisa bem simples. Se vocês vão a um açougue e vocês veem um osso cortado, né, o que está vermelho ali no osso é a medula óssea, são as células da medula óssea. Então, a medula óssea ela está presente em todos os ossos do corpo, tá? E uma confusão que ocorre mesmo em pessoas da área da saúde é a medula óssea não tem nada a ver com a medula espinhal, certo? A medula espinhal, na realidade, é a inervação que sai do cérebro, passa pela coluna vertebral, né, para poder inervar os músculos, os membros, as pernas, tudo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, há muitos anos atrás, eu cheguei a receber pacientes paraplégicos por acidente, né, da coluna vertebral para fazer um transplante de medula óssea. Então, quer dizer, tem nada a ver, né, a medula óssea com a medula espinhal. Então, isso primeiro tem que deixar bem claro. A outra questão que é muito questionada dentro do que é o transplante de medula óssea é todo mundo acha que é uma cirurgia. Não é uma cirurgia, tá? Então, são essas duas questões que confundem muito, medula óssea e medula espinhal, né? Medula óssea, na realidade, é um tecido presente dentro dos ossos, onde são formadas as células tronco hematopoéticas, a gente vai voltar sobre isso, e, na realidade, o transplante de medula óssea é uma infusão dessas células tronco, né? As células tronco hematopoéticas são o quê? Na realidade, são as células da medula óssea, que estão presentes na medula óssea, que vão se diferenciar e produzir as células do sangue. E quais são as células do sangue? As hemácias, não é isso? Os leucócitos e as plaquetas, certo? As hemácias, que são responsáveis pela oxigenação, então uma baixa de hemácias vai ocasionar o quê? Anemias. Os leucócitos, que são responsáveis para combater as infecções, uma baixa de leucócitos ou uma disfuncionalidade desses leucócitos vai levar a quadros de infecções de repetição, e uma baixa de plaquetas, que é responsável pela coagulação,
vai levar às hemorragias. Então, diante disso, a gente já sabe que muitas doenças da medula óssea vão causar anemia, vão causar diminuição dos leucócitos, diminuição de plaquetas, tá certo? No caso específico da talassemia ou da anemia falciforme, existe um defeito genético na produção da série vermelha. É por isso que os pacientes, tanto com talassemia quanto com anemia falciforme, mecanismos um pouco diferentes, vão ter anemia e uma anemia para o resto da vida, porque o defeito é da célula-tronco hematopoética. Então, para se ter uma cura deste problema, o transplante de medula óssea é o tratamento curativo. É claro que existem outras opções de tratamento, mas se você quer falar de cura, é realmente o transplante de medula óssea. Ou através de um doador, né, que não tem esse problema genético, ou, mais recentemente, através de uma manipulação dessas células-tronco hematopoéticas, que vai ser a terapia gênica. A terapia gênica continua sendo também um transplante de medula óssea, só que aí, nesse caso, é um transplante chamado autólogo. Existem dois tipos de transplante: o alogênico, que vem de um doador, e o autólogo, que vem do próprio paciente. Então, vamos falar um pouquinho da terapia gênica, porque você usa as células do próprio paciente para modificá-las e, na realidade, você tem que fazer um transplante autólogo para reinfundi-las, mas sendo as células modificadas, tá? Aí vem o transplante halogênico, aí que vem a complicação, né? O que é o transplante halogênico? Você precisa de um doador que seja completamente compatível, certo? Então, esse doador completamente compatível, ele... Primeiro, quando a gente busca um doador, a gente busca na família, nos irmãos. Tá? Se você tem, por exemplo, Tatiana, um irmão, você tem irmãos, Tatiana? Tenho uma irmã. Uma irmã? Uma só irmã. Qual que é a probabilidade da sua irmã ser compatível com você? Você sabe? Olha, de acordo com as informações que eu já li, acho que é de 100 mil para 1, ou não? Você calcula em porcentagem. Então, a chance, a probabilidade dela ser compatível com você é 25%. Ah, ok. Tá? Se você tivesse 7 irmãos, qual que é a probabilidade de um deles serem compatíveis? Não sei. Já aumenta aí para 60%. Tá? Então, por quê? Porque, na realidade, você tem a mãe e tem o pai, cada um está fazendo a transmissão genética, né, do sistema HLA, então vai depender do número de filhos. Então, essa probabilidade dentro de uma família numerosa, né, pode variar aí de 25% quando você tem um irmão, até 40%, 50%, 60%, dependendo do número de irmãos. Eu já vi famílias que tinham 10 irmãos, mas infelizmente não tinha nenhum compatível. Tá certo? Sim, então, não é uma regra então ter alguém compatível. É de probabilidade por essa mistura genética, tá certo? Então, a primeira pergunta é o seguinte, né? Numa talassemia, a gente sabe que existe uma indicação de transplante assim que se faz o diagnóstico da talassemia. E que quanto mais jovem for a criança, melhor são os resultados, tá certo? Por quê? Porque existem algumas complicações do tratamento da talassemia que vão fazer com que o transplante seja menos, que tenha resultados piores com o passar dos anos, porque os pacientes que têm talassemia, o Eduardo pode falar, recebem transfusões de sangue a cada 3 a 4 semanas, né? Então, isso vai acumulando ferro, né, por muitos anos, vai acumulando no fígado, vai acumulando no coração, se não for bem tratado, tá? Então, a primeira coisa que se deve fazer é procurar um doador na família, tá certo? Não se tendo esse doador, né, existem algumas outras possibilidades, tá certo? Aí vem as possibilidades de doadores não aparentados. O que é isso? São doadores no mundo, registrados no mundo em registros de doadores voluntários, e a gente no mundo tem em torno de 35, já 40 milhões de doadores no mundo todo, tá? Em vários registros de vários países. No Brasil, você sabe quantos que tem, Tatiana? Quantos doadores que tem? Eu lembro que estava em 4 milhões, já passou? Já está chegando a 5, Já está chegando a 5. Então, e o Brasil é o terceiro registro maior de doadores depois dos Estados Unidos e da Alemanha, tá certo? Então, a gente vai, então, nesse caso de uma talassemia, tentar procurar um doador que seja compatível, certo? Certo.
E aí a gente sabe que o SUS não paga um transplante não aparentado, tá certo? O SUS paga transplante aparentado HLA idêntico, tá certo? Tá. Mas não paga não aparentado. Por quê? Porque na realidade ainda é considerado um pouco arriscado fazer esse tipo de transplante, tá certo? Por quê? Porque existe o chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, que são as células do doador que vão atacar as células do paciente. Porém, no Brasil, né, há pelo menos 2, 3 anos atrás, eu fiz o primeiro transplante de doador não aparentado na América Latina. E vocês falam assim, mas o doutor Wander é muito corajoso. Na realidade, além de ter a coragem, além de eu ser corajoso, nós tivemos a chance, a sorte, né, de conseguir um doador que seja muito compatível para uma paciente, né, uma criança que tinha talassemia e que eu consegui um doador praticamente 120%, ele era mais do que 100% compatível, né? E a gente sabe que nas doenças ditas não malignas, as doenças benignas, incluindo aí as anemias congênitas, outras doenças congênitas, que quanto melhor o doador, melhor são os resultados, tá certo? Então, nesse caso, o transplante foi feito e a criança está bem, tá super bem, vive uma vida normal, sem necessidade de transfusão, tá certo? E, doutor Wanderson, só te interrompendo um pouquinho, o senhor acha que dentro desse cenário, né, que a gente sabe que o SUS não tem cobertura pelo SUS, né, do não aparentado, o senhor acha que já seria uma hora da gente, enquanto associação, lutar para que isso seja incorporado no SUS, ou o senhor ainda acha que é muito cedo? Olha, Eduardo, o que eu acho é o seguinte, na Itália, né, que a gente sabe que a grande maioria dos pacientes com talassemia estão na Itália, né, na região do Mediterrâneo, já que é chamada anemia do Mediterrâneo, né, e muitos no Brasil são descendentes italianos, né, ou de gregos ou de turcos, quer dizer, dessa região aí da Europa. Se a gente tem a chance ou a sorte de encontrar um doador completamente compatível, no meu ponto de vista, tem que ser feito o transplante. Porque na Itália já existe uma grande experiência em transplantes não aparentados nessa situação. Tá? Então, eu acho que como associação deve se batalhar, é claro, encontrando doadores completamente compatíveis. Né? Eu acho que essa é a real diferença nos resultados, tá certo? Então, se existir um doador que seja muito compatível, né, a minha tendência, e se for uma criança, a minha tendência é fazer o transplante. Isso já se adquiriu uma experiência com esse tipo de doador, tá certo? Certo. Então, o transplante... Não, eu fiquei com uma dúvida enquanto o senhor falava sobre a questão dos tipos. Para os cânceres, como as leucemias, por exemplo, eu sei que também tem aquele transplante haploidêntico, que é o dos 50%, né? Acho que é pai e mãe, 50% podem. Para um paciente de talassemia, ele é opção ter 50% de compatibilidade também? Pois é, isso eu já ia comentar. Na realidade, tá? A gente ainda tem muito pouca experiência com os transplantes haploidênticos, tanto para a talassemia quanto para a anemia falciforme. Então, somente protocolos de pesquisa, né, ou chamados ensaios clínicos, que devemos incluir esses pacientes. Então, isso deve ser muito bem discutido com a família, tá certo? Os transplantes haploidênticos ainda são considerados experimentais nessas situações. Em leucemias, não. A gente já faz, por exemplo, eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer transplante haploidêntico no Brasil em 2010, 2011, de uma criança com leucemia, tá certo? Então, esse tipo de transplante é feito, né, para as leucemias, já que a gente não tem muitas outras opções de doadores. Já nessas doenças benignas, a gente tem que balancear o risco-benefício do transplante, né? Então, não deve ser feito, tá? Isso a gente tem pacientes assistindo, né, médicos, não deve ser feito se não estiver bem dentro de um protocolo de pesquisa. Por quê? Porque aí a gente vai saber a real eficácia, vai ter uma discussão entre várias pessoas, vários médicos, né, para discutir qual é o melhor tipo de condicionamento, de tratamento. Né? Então, a gente está falando de transplante de medula óssea, de doadores, né?
A gente falou de doador de medula óssea da família, de doador não aparentado, de doador haploidêntico, a gente tem que falar um outro tipo também de doador, que é qual? Doador de sangue de cordão umbilical. Ah, sim. Tá? Por quê? Porque a gente tem famílias, né, que resolvem ter uma outra criança que não tenha a doença e que seja doador ao mesmo tempo, que é o chamado fertilização in vitro com seleção de embriões, né? Isso tem sido feito também no Brasil e também o SUS não paga por isso, né? As famílias é que tem que ir atrás, a gente sabe que são valores muito altos, né? E essas famílias, então, né, elas pesquisam e procuram um centro de fertilização. O ideal são mães que devem ter abaixo de 30 anos, tá certo? Essas mães, então, elas vão doar os ovos, os pais o espermatozoide, a fertilização vai ser feita em laboratório, e uma vez que você tem embriões, você vai selecionar embriões que não tenham a doença, porque você tem o marcador genético da doença, e que ao mesmo tempo possa ser um doador para aquela outra criança que tem a doença, né? Isso, o primeiro caso no Brasil também foi feito, né, pela minha equipe, por mim, em 2011 ou 12, se eu não me engano, tá? Foi um caso que teve uma repercussão muito grande, já que era o primeiro da América Latina, no qual eu colhi as células do sangue de cordão umbilical, porém a gente adicionou as células da medula óssea porque o número não era suficiente. Então tem isso também, a gente tem que ter um número correto de células de cordão umbilical para a gente transplantar. Já outros casos que eu fiz, né, a gente usou o sangue de cordão umbilical sozinho. Qual a vantagem do sangue de cordão umbilical em relação à medula? O que a gente sabe é que a gente tem menos doença no enxerto ponto hospedeiro, tá certo? Que é uma complicação frequente do transplante de medula óssea. Então, a gente falou de doador, a gente falou da indicação, e agora como se dá o transplante em si? Né? Essa é a pergunta, não é isso, Tatiana? Isso, era a minha próxima pergunta. Como que acontece? Como é que acontece esse transplante? Você sabe, Tatiana? Eu sei que ele é parecido. Você sabe, Eduardo? Ele é tipo uma doação de parecido com uma doação de sangue, né? O procedimento em si, certo? Zera primeiro, né, toda a medula do paciente, né? Para que ele possa receber a nova e é em forma de tipo uma transfusão sanguínea, né? Isso que eu queria perguntar. O paciente de talassemia que para o seu tratamento não precisa fazer uma quimioterapia, para o transplante ele vai precisar fazer uma quimio? A quimioterapia sempre se chama condicionamento, tá? O condicionamento, na realidade, é o que vai destruir a medula óssea. Nós precisamos destruir a medula óssea, porque a medula óssea está doente. Então, para destruir a medula óssea é uma quimioterapia, tá? A única forma da gente destruir a medula óssea doente é através da quimioterapia, né? A quimioterapia, nesse caso, não é para o câncer, mas é para o transplante. Então, todo transplante tem o que nós chamamos de condicionamento. E o condicionamento implica em uma quimioterapia que vai destruir completamente as células da medula óssea. Porque senão, não tem jeito das novas células da medula óssea repopular a medula óssea e começar a produzir as células do sangue. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho já o doador, né? Então, a gente tem o paciente e tem o doador. O doador, a grande maioria dos doadores para talassemia e para anemia falciforme é doação de medula óssea, porque a gente sabe que as células tronco estão na medula óssea, elas estão também no sangue periférico ou essas situações de sangue de cordão umbilical. Nós não utilizamos células de sangue periférico para transplantar pacientes com talassemia ou com anemia falciforme, porque os resultados já demonstraram que célula periférica mobilizada não é bom, certo? Então, já essa é uma mensagem, quando se for fazer um transplante de medula óssea, tem que ser com células da medula óssea, e não com células tronco que vem do sangue, né? Porque isso pode ocasionar problemas, tá certo? Então, doutor Wanderson, só te interrompendo um minutinho, dentro desse universo que a gente tem do transplante, porque é um universo, né? E há tempos atrás nós passamos, o senhor faz parte do nosso comitê científico, tem exatamente, acredito que 2 anos, que nós começamos a trazer
a esperança da cura para os pacientes de talassemia, que antes nós éramos um tanto quanto resistente e receosos por essa questão que o senhor até citou, do paciente estar bem condicionado, né, e ser um paciente ainda jovem para poder fazer esse transplante com segurança. E aí, uma pergunta que eu faço para o senhor, hoje, no país como um todo, né, no Brasil, nós temos segurança suficiente para poder oferecer esse tipo de transplante para os pacientes de talassemia, ou o senhor acha que ainda são poucos centros confiáveis que podem dar o suporte necessário para esse paciente e o sucesso no transplante em si? Bom, em relação a isso, quer dizer, nós temos a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, os centros, né, de transplante para fazer um transplante de medula óssea chamado halogênico, eles têm que ser credenciados, tá? Então, assim, eu garanto que os centros brasileiros estão aptos a fazer um transplante HLA idêntico para uma talassemia, porque é um transplante que nós, transplantadores, consideramos relativamente fácil de fazer, certo? Porque existem muito poucas complicações, né? Então, isso é importante falar, que o SUS ou outros centros transplantadores de medicina privada têm capacidade de fazer esse tipo de transplante, com certeza. Tá? O problema é saber se é um doador HLA idêntico. A partir do momento que algum centro propõe um transplante haploidêntico, né, ou com transplante não aparentado, ele tem que estar credenciado, e mais uma vez, os transplantes haploidênticos devem entrar, no caso da talassemia e da anemia falciforme, como um protocolo de pesquisa, tá certo? Mas todos os centros estão capacitados, sim, né, a fazer o transplante de medula óssea HLA idêntico para uma talassemia. Certo? E importante também que o paciente esteja em boas condições, né? Sem dúvida. Acúmulo de ferro cardíaco, hepático, né? Um paciente que não tenha realizado muitas transfusões de sangue, né? Todo um universo que cerca esse paciente, nós, né? Pacientes de talassemia. Sem dúvida. A gente sabe que o acúmulo de ferro, tá, ele pode causar uma doença pós-transplante, chama doença veno-oclusiva do fígado, ou síndrome de obstrução sinusoidal, que é uma doença grave que pode ocorrer e pode levar à morte, inclusive, tá certo? Então, existe um medicamento, aí vem a questão do SUS, né? Existe um medicamento que trata essa doença e que não está disponível no SUS, tá certo? Então, assim, os centros são capacitados, mas se um paciente tem um acúmulo de ferro muito elevado e que a gente sabe que vai precisar desse medicamento, a família tem que ser informada, porque é um risco, tá certo? Então, isso é importante, né? Esse medicamento, ele trata essa doença, e é um medicamento muito caro que não está disponível no SUS. Então, tem algumas particularidades, como você disse, é um universo, né? Então, tem essas particularidades. Eu, por exemplo, de duas crianças que eu fiz o transplante para talassemia, né? Essas duas tiveram essa doença e, felizmente, eu tive como tratá-las, tá? Então, elas estão super bem. Mas a gente corre esse risco também, né? Então, esses pacientes devem ser muito bem selecionados para o transplante. E olha que elas não tinham um ferro muito aumentado no fígado, né? Então, quer dizer, isso depende também da experiência do centro, tá certo? Tá certo. Bom, então uma vez que esses pacientes, né, vão para o doador vai para a sala de cirurgia, né, que geralmente são da mesma família, eles vão doar, né, a medula no dia da infusão, tá certo? Ou no dia anterior, vai ser coletadas as células, vai ser colocadas as células numa bolsa de transfusão e essas células vão ser transplantadas através de um catéter central, tá certo? Esse catéter central que vai levar as células para a circulação e aonde o paciente vai receber todos os medicamentos, vai receber as transfusões, tá certo? Mas esse período de condicionamento é em torno aí de 10 dias antes do dia da infusão. Então, o paciente mesmo, ele vai estar internado no hospital pelo menos aí uns 10 a 15 dias antes do dia da infusão, tá certo?
O dia da infusão é chamado dia zero, e tudo que é menos, então o paciente interna no dia menos 11, por exemplo. Tá? E no dia zero ele recebe a medula, já o doador ele vai internar no dia menos 1. Tá certo? E ele vai doar no dia zero. Então ele doa, essas células são injetadas imediatamente, né? Depois da coleta no doador, e aí que vem o grande problema do transplante, que é o pós-infusão, tá certo? Essa infusão, na realidade, né, ela ocorre sem problemas, ela é geralmente 1 a 2 horas aí de infusão das células, tá certo? E, posteriormente, então, o paciente vai viver as consequências dessa quimioterapia. Quais são essas consequências, né? A medula vai parar de funcionar, a medula óssea para de funcionar, então vai precisar de mais transfusões de plaqueta, de concentrados de hemácia, né, de glóbulos vermelhos, de antibióticos, porque eles fazem infecções, vai dar uma toxicidade da quimioterapia, o cabelo vai cair, a boca, até o ânus vai ficar tudo ferido, né? O paciente para de se alimentar porque dói, tem que usar morfina. Então, durante aí pelo menos 2 semanas, o paciente vai estar vivendo essa fase que é uma fase muito difícil, né? E aí começa então as células a recuperar. Quando as células começam a recuperar, isso tudo dá uma melhorada, né? A mucosite desaparece, né? As febres desaparecem, e aí vem a chance, né? A possibilidade de uma doença chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma doença imunológica. São as células do doador, né, que vão atacar a pele do paciente, o tubo digestivo, né, o intestino e o fígado. E como que ela se manifesta? Né? Eu sempre explico isso na consulta para os pacientes. Na pele, ela pode ser um pouquinho vermelha, até muito vermelha com bolhas, como um grande queimado. Certo? Sim. No intestino pode ser um pouco de inapetência, como um pouco de diarreia, um pouco de dor abdominal, como muito diarreia, como 5 litros de diarreia com sangue e muita dor abdominal. No fígado pode ser alterações das enzimas do fígado até uma icterícia, o paciente pode ficar amarelo. Esse último que eu falei, que é as bolhas, o sangue nas fezes, a icterícia, é o chamado grau 4 da GVHD. E praticamente 100% dos pacientes vão morrer devido a essas complicações, tá certo? Mas isso não quer dizer que vai ocorrer... bastante importante, né? Pois é, isso não vai dizer que todos os pacientes vão ocorrer isso, né? A chance disso ocorrer, né, no paciente tendo um transplante, um doador HLA idêntico, é abaixo de 5%. Tá, de 10%. Por exemplo, sangue de cordão umbilical, a gente sabe que praticamente não dá esse tipo de doença do enxerto contra hospedeiro, certo? Então, uma vez que tem essa doença, é claro que existe um tratamento, o tratamento dessa doença é um tratamento por corticoide, certo? Então, essa é uma complicação que pode ocorrer. A outra complicação que pode ocorrer no caso de uma talassemia, de uma anemia falciforme, é a não pegar o transplante, é rejeitar o transplante, né? Isso quer dizer que, então, a medula óssea não vai produzir mais nada. E, nesse caso, a gente tem que pensar na possibilidade de um segundo transplante. E aí a gente tem que achar um doador, né? E, nesse caso, às vezes, um doador haploidêntico é o mais indicado, já que o doador está ali disponível, mas é claro que já entra numa questão aí mais experimental, tá certo? Tá certo. Doutor, essa doença do enxerto contra o hospedeiro, ela pode voltar depois? Então, o paciente passou, não aconteceu isso, ou aconteceu de forma bem fraca, ele conseguiu a pega, né, da medula e tal, mas aí 1 ano depois pode aparecer essa doença? Pode. E na realidade aí, depois do dia mais 100, tá? Ela que chamava doença do enxerto contra hospedeiro aguda, ela vira doença do enxerto contra hospedeiro crônica, tá? E isso pode acontecer durante toda a vida do paciente após o transplante, tá? Como ela se manifesta? Ela é um pouquinho diferente, né? Por ser crônica, ela é mais insidiosa. Por exemplo, uma coisa que a gente fala sempre para os pacientes, eles não podem tomar sol, quer dizer, sem protetor solar. Por quê? Porque o sol ele vai estimular as células do doador e vai ter essa doença do enxerto contra hospedeiro crônica, que vai atacar, além de atacar tudo que eu falei, a pele, o intestino, o fígado, vai atacar também os olhos, a boca, os músculos, a genitália, tá? E isso pode ocorrer também depois aí do dia mais 100,
tá? Durante toda a vida do paciente, tá certo? Então, isso é importante também. Então, essas são as chamadas complicações a longo prazo. E é por isso que um paciente, uma vez transplantado, ele deve ser seguido para o resto da vida por um centro transplantador, justamente porque a gente vai saber identificar alguns sinais dessa doença, tá certo? Doutora, uma outra dúvida. A gente está falando aqui de pacientes com talassemia major, né? Um paciente com talassemia intermediária, por exemplo, ele também pode passar por um transplante? Não, não precisa, porque os pacientes com anemia, com talassemia intermediária, tá? A não ser que eles tenham outro defeito genético, eles são. Qual que é a indicação? É quando você precisa de muita transfusão, porque se você vai estar alterando a qualidade de vida. Então, a intermediária, às vezes, você tem pacientes que vivem com uma hemoglobina em torno de 9, de 10, que não precisa nem de transfusão, então, quanto mais de um transplante de medula óssea. Outra pergunta muito frequente é porque muitas vezes os irmãos que são doadores, eles podem ter o traço da talassemia. Isso não impede de doar, tá? A gente já fez transplantes com doadores, né, que têm talassemia minor. É claro que os pacientes vão ficar com um pouquinho de anemia, mas é normal, né? Inclusive, eu tenho paciente que fica com um pouco de anemia, que não precisa mais de transfusão, porque o doador tinha uma talassemia minor. Né? Então, isso é comum. Na anemia falciforme é a mesma coisa. Os pacientes que têm o traço falciforme, os doadores, não é contraindicação de usar esses doadores que têm traço falciforme. Tá? Você só vai estar mudando a genética do paciente. De uma SS, por exemplo, ou uma S-beta, você vai passar para uma S. Na talassemia é a mesma coisa. Uma talassemia major, você vai passar para uma intermédia ou uma mina. Tá certo? Tá certo. E, doutor, mesmo com todos esses problemas que podem acontecer, né, num pós-transplante, o senhor indica o transplante de medula óssea para crianças, né, com todas aquelas características que foram faladas? O senhor já é uma indicação para essas crianças ou a gente ainda precisa ter algum cuidado? Olha, na realidade, quer dizer, os pais têm que estar cientes, né, dessas complicações, né? É claro que eu sempre falo para os pacientes, eles perguntam, mas qual que é a chance de ter uma GVHD aguda? Qual que é a chance de ter uma GVHD crônica? É claro que a gente tem, né, algumas possibilidades de ter, né? É realmente o risco, mas a gente tem que ir com segurança. Então, a segurança é transplantar esses pacientes crianças ainda, para evitar todas essas doenças, essas complicações, né? E ter um centro que cuide e que detecte logo essas doenças para serem tratadas, né? Mas, assim, já está bem estabelecido. A anemia falciforme, por exemplo, a gente fez um trabalho recente na Europa mostrando que quanto mais precoce, mesmo não tendo todas as complicações da anemia falciforme, já é uma indicação se a criança tem um doador HLA idêntico. Então, você não precisa ter todas as complicações para fazer esse tipo de transplante, tá certo? Então, assim, eu indico para todos que têm um doador HLA idêntico. É claro que você tem que explicar os riscos, né, para os pais, porque os pais vão realmente tomar a decisão, mas é aquilo que eu falo. Seu filho, a qualidade de vida melhora muito, né? Tem outras complicações, Tatiana, a longo prazo, né? Quais são essas complicações? E que muitas vezes os pais ficam um pouco apreensivos, é a infertilidade, certo? A grande maioria dessas crianças que são transplantadas vão ficar inférteis, tá certo? Outra complicação, cataratas precoce. Outras complicações, distúrbios do crescimento. E o que a gente faz? Controle oftalmológico uma vez por ano, controle com um endocrinologista para ver se precisa de hormônio de crescimento, né? Então, essas são complicações que a gente pode ir lidando, né? Por isso que é importante, né, transplantar embora nunca mais ver médico, não, tá? Tem que acho que é algo que continuar o alguns querem acompanhamento. pensar, né? Alguns querem fazer pensando que eu vou me curar da talassemia, que de fato eu sei, né, não é fácil o tratamento, enfim, mas também pensam que não vai precisar mais ir ao médico, né, com tanta frequência, mas pelo que eu entendi aqui não é bem assim, né? O contato com o médico ele vai ser bem importante ao longo do percurso. Isso. Doutor, para os adultos, eu entendi que na maior parte dos casos não é uma indicação por essa questão do ferro no organismo, enfim. Tem algum estudo acontecendo com pacientes adultos, por exemplo, o Edu,
hoje, né, depois de tantas transfusões, o Edu ele se cuida, ele faz o tratamento correto. Existe algum estudo que ele poderia participar para ver se ele pode fazer o transplante, por exemplo? Bom, a gente tem experiência, principalmente na Itália, Tatiana, de que os adultos pacientes que foram submetidos a transplante de medula óssea, é claro que eles podem ficar curados, mas o risco da mortalidade é maior, né, por causa de todas essas transfusões aí acontecendo. É claro que a terapia gênica pode ser uma solução para os adultos, tá certo? Mas a gente tem que pesar muito o risco-benefício, né, dos pacientes adultos, porque a gente sabe que existem algumas alterações e a gente já consegue classificar, sabendo que presença dessas complicações podem alterar os resultados do transplante. É claro, se um adulto realmente quer correr este risco, a gente tem que pesar bem o risco-benefício do transplante, né? Porque o risco de morte é maior num paciente adulto do que num paciente criança, certo? Tá certo. A solução no futuro para os adultos é realmente a terapia gênica, do meu ponto de vista. E, doutor Wanderson, como a gente tem bastante pacientes adultos nos acompanhando, né? O que o senhor poderia falar para a gente sobre a terapia gênica no mundo, né? E se o senhor visualiza essa disposição aqui para o nosso país, a gente sabe que com toda a dificuldade que a gente vem enfrentando há alguns anos, principalmente na área de pesquisas, né? O senhor tem esperança para isso ou o senhor acha que é uma coisa muito a longo prazo? Olha, Eduardo, é uma pergunta um pouco difícil porque, na realidade, quer dizer, existem atualmente vários protocolos de pesquisa, né? A terapia gênica ainda é considerada experimental, então tem que ter um ensaio clínico, e esses ensaios clínicos são muito caros, né? Existe atualmente pela Anvisa um novo grupo de terapias chamadas terapias celulares avançadas, incluindo as terapias gênicas, terapias por células CAR T-cell, né, por outros tipos de células, e é claro que a terapia gênica, tanto para talassemia quanto para anemia falciforme, incluiria aí. O problema é que é muito caro, né? Então, somente quando nós tivermos, né, verbas, né, e interesse científico, é claro que, por exemplo, tanto na USP a gente tem projetos de pesquisa em terapia gênica, porém a gente não tem financiamento necessário. Então, existe agora, inclusive, uma lei aqui no estado de São Paulo querendo tirar, né, o dinheiro das pesquisas por causa da crise econômica que nós vivemos atualmente. Enquanto não existir uma conscientização de que nós precisamos de dinheiro de pesquisa, e não vindo só do governo, mas vindo da sociedade, né, isso a gente não vai conseguir resolver se não tiver pesquisa, né? A gente está vendo muito bem aí pelo próprio pela própria Covid, né? Se nós não tivemos ou não podemos ter financiamento necessário para pesquisa, a gente não tem uma solução para os problemas de saúde que a gente está tendo atualmente. Sem dúvida. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas das pessoas, né, que estão assistindo a live. Então, vou começar pela pergunta da Fernanda Tarli. Ela perguntou quantos casos de sucesso de TMO para a talassemia major temos no Brasil e no mundo? Bom, isso é muito difícil falar no Brasil, ainda não existe um levantamento. O que eu posso falar é da minha experiência, que eu, por enquanto, ainda bem, nunca perdi um paciente transportado por talassemia, né? Eu tenho, pelo menos aí, na minha experiência aqui no Brasil, porque eu fazia, não sei se as pessoas conhecem um pouco da minha história, mas eu estou no Brasil há 5 anos, né, definitivamente, né? E nesses 5 anos a minha experiência é de 100% de cura, tá? Mas é claro que é a minha experiência. No mundo, né, se a gente vê os resultados de transplante HLA idêntico para talassemia, né, em crianças gira em torno de 90%, tá? É claro que 10% podem morrer, né, do transplante, tá certo? Então, por isso que a gente fala em cura em torno aí de 90% no mundo, tá? Dependendo da faixa etária. Como, mais uma vez, quanto mais jovem, maior a chance de ficar curado. Perfeito. O Guto Fazano perguntou. Olá, gostaria de saber mais sobre o método, eu não sei se eu vou saber falar direito esse método, que é o CRISPR. CRISPR. É uma terapia gênica. Na realidade, o que é?
O CRISPR são enzimas que vão cortar o gene defeituoso, tá certo? E isso é uma terapia gênica utilizando uma metodologia, né, que esse enzimático, em que você vai utilizar células tronco, você vai modificá-las geneticamente através desse CRISPR, né, e vai reinjetar nos pacientes. É um transplante, mais uma vez, é um transplante autólogo. A terapia gênica ela pode ser feita também por vetores virais, né? Você desativa o vírus, né, e o vírus vai ser inserido dentro da célula, vai modificar a célula geneticamente do ponto de mutação genético para poder ter células normais. A gente sabe que esse tipo de terapia, né, por CRISPR ou terapia gênica por vetor viral, é a terapia gênica, nada mais é do que a terapia gênica. E para fazer a terapia gênica, a gente precisa fazer um transplante autólogo, que é retirar células do paciente, modificá-las geneticamente e reintroduzi-las depois de uma quimioterapia também. Perfeito. E aí ele perguntou se tem alguma chance de ter essa terapia aqui no Brasil nos próximos 3 anos. Ele foi bem nos próximos 3 anos. Nos próximos 3 anos. Quer dizer, é difícil a gente saber, porque depende de financiamento, investimento, né, do poder público e do poder privado, né, e das pesquisas, né. Então, as empresas que querem fazer pesquisas, né, nós estamos com vários projetos de pesquisa, e quem quiser doar, né, fundos para pesquisa serão muito bem-vindos, né, para fazer esse tipo de terapia. Com certeza. A Adriana Fernandes perguntou, no caso da paciente com talassemia major, é necessariamente um critério para transplante que o doador seja 100% compatível? A paciente em questão tem alelos raros, somando a isso a ineficiência do SUS no acompanhamento e manutenção aos doadores no banco de dados. Após 4 anos, nunca houve convocação de nenhum doador. Entretanto, o pai tem 50% de compatibilidade. Quais as chances de sucesso do transplante nesse caso? Então, eu acho que ela não encontrou um doador, né? Mas a paciente... Não tem um doador na família, porque os alelos raros quer dizer que existe uma miscigenação grande no Brasil e nem sempre é aquilo que eu falei. A chance de se encontrar, né, um doador completamente compatível é muito rara, né? Por exemplo, essa paciente que eu fiz o primeiro transplante não aparentado, felizmente a gente conseguiu um doador que era 120% compatível, né? A chance depois, aí vai, os 50% é o chamado transplante haploidêntico, que a gente já citou. É considerado experimental. Qual que é a chance? A gente sabe que nas talassemias e nas anemias falciformes, a chance de rejeitar o transplante fica em torno de 30% a 40%. Isso é muito alto, né? Então, a gente fazer um transplante experimental ao paciente tem que estar ciente de que ainda é um risco. É claro que com os protocolos de pesquisa isso tende a melhorar a partir do momento que a gente conhece melhor. Mas atualmente ainda existe um grande risco de rejeição do transplante e isso pode levar à morte. Perfeito. Então eu vou aqui para as 2 últimas perguntas. A penúltima é da Langela Elaine. Tenho 27 anos e tenho um diagnóstico de beta-talassemia. Se eu tiver um doador compatível, poderia fazer o transplante no sistema particular? É difícil a gente falar, quer dizer, essas orientações, o ideal seria você ver depende da sua idade, do seu status clínico, né, do doador, quer dizer, isso é difícil a gente ficar sugerindo alguma coisa, é preferível você discutir diretamente com o seu médico, né, para ver essa chance de fazer o transplante dependendo da sua idade, do acúmulo de ferro, quer dizer, são várias questões que é difícil a gente julgar nesse momento assim, né. Perfeito. E a última pergunta, da Cláudia de César Veloso. Qual a diferença de terapia gênica e transplante no sentido dos riscos? Tenho mais uma depois dessa. Aí sim vai ser a última. Eu não entendi. O risco da... Ela quer saber se os riscos da terapia gênica são mesmo os riscos que um transplante alogênico pode... Não. O risco da terapia gênica, né, primeiro, é o transplante autólogo. E a gente sabe que a mortalidade de um transplante autólogo é muito baixa. Então, é claro que ainda, né, pelo que eu saiba, dentro dos pacientes que receberam terapia gênica, não teve morte pelo condicionamento que você faz. Mas é um transplante autólogo. Então, você não tem toda essa doença do enxerto com hospedeiro que você tem no transplante alogênico, né, o alogênico, tá? Porque não existe uma incompatibilidade aí
entre o doador e o receptor, as células do próprio paciente. Os riscos são a quimioterapia, claro, né? Mas ela não é tão, ela é intensa, mas não é como se fosse um transplante alogênico. Além disso, né, existem riscos de infecções, mas por enquanto não teve nos pacientes que foram submetidos à terapia gênica para talassemia ou para anemia falciforme, não teve morte devido ao condicionamento, tá? Existem riscos também de não funcionar, você não conseguir fazer a alteração genética que você queira, e mesmo fazendo essa alteração genética, ela perdurar por muito tempo, tá certo? Tá certo. E aí aqui, então, a pergunta que chegou agora, eu achei importante fazer. A Nara Gomes pergunta, o paciente com talassemia major sem o baço, pode fazer o transplante? Não entendi o transplante sem o baço? O paciente não tem o baço e ela quer saber se tudo bem o paciente que não ter o baço passar por um transplante de medula óssea. Não tem problema, pode fazer. Tendo as precauções, porque a gente sabe que os pacientes que não têm baço têm risco maior de infecções, então tem que estar bem vacinado, tomar antibióticos para prevenir isso. Deve ser algum caso de anemia falciforme, que às vezes a gente tem que tirar o baço por causa de sequestração esplênica, né? Os pacientes então, também antigos de talassemia, como no meu caso, né? Naquela época, né? Se fazia muito, né? Tá. Mas aí já são pacientes adultos, né? Em caso, quer dizer, você tem que equilibrar tudo, não pode ser só aquilo, né? Sim. Eu acho que isso é importante, né? O que o Dr. Wanderson falou, é essa questão do equilíbrio, né? Porque quando a gente não se falava tão abertamente no transplante de talassemia, né, para talassemia, as pessoas às vezes até chegavam a nos criticar por que a gente não trabalhava esse assunto. É exatamente isso que o Dr. Wanderson falou, né? É a questão do equilíbrio, né? Porque um paciente que ele tem acúmulo de ferro hepático, cardíaco, né? Uma ferritina altíssima. Então, é preferível que ele viva com a talassemia, né, e tenha uma qualidade de vida, do que ele se submeta a um transplante e venha a óbito, obviamente, né? Então, é isso aí, é a questão do peso, né? O que vale a pena para determinar. Não é uma receita de bolo, né, Dr. Wanderson? Que a gente fala, não, o Eduardo está ótimo para o transplante, né? O outro ali também tá. Então, é muito individualizado essa questão. Sem dúvida. Se fosse receita de bolo, não precisava de médico estudar 10, 20 anos, né? Exatamente. Se fosse tão simples, né? Quero muito agradecer a participação, doutor. Foi uma aula sobre transplante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Edu, muito obrigada também. Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem final para quem está assistindo. Eu queria que o Dr. Wanderson deixasse uma mensagem, né, para os pacientes de talassemia, principalmente para os pais, né, de crianças que nós tivemos nos últimos anos aí, alguns papais novos, né, que teve o diagnóstico do seu filho de talassemia, e a gente sabe do impacto que isso causa na vida, né, do casal, da família. Então, eu queria que o Dr. Wanderson deixasse uma mensagem para todos os pacientes, mas especialmente para esses pacientes mais jovens, né, para esses pais de pacientes que receberam o diagnóstico recentemente, e de antemão já agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade do professor Wanderson. A gente sabe que ele tem uma agenda muito extensa, né, e tirou esse tempo de estar se dedicando aqui para a Abrasta, para tirar as nossas dúvidas, para falar um pouquinho desse pilar que hoje nós temos na Abrasta, que é também trabalhar a questão da cura da talassemia. Então, muito obrigado, Dr. Wanderson, um forte abraço, faz tempo que a gente não se vê, mas sinta-se abraçado. Obrigado, eu que agradeço o convite, né, a mensagem que eu levo, né, que eu tenho é que, principalmente quando você faz o diagnóstico da talassemia em uma criança, nos filhos de vocês, né, lutem pela cura, né? A luta pela cura, ela implica em dedicação, em batalhas,
em passar pelos nãos, né, mas ir em frente, né, e não desistir. O mais importante é a gente saber e tentar descobrir, né, as curas, né, para as doenças. A gente sabe que a cura para a talassemia é o transplante de medula óssea atualmente, né? A terapia gênica provavelmente vai ser daqui a alguns anos, né? E lutem pela pesquisa, né? E lutem, né, pela pesquisa no Brasil, né? Tem 5 anos que eu estou no Brasil, eu estou lutando para que as verbas venham, né? Que as empresas ajudem o serviço público, as universidades a fazer as pesquisas, né? E nada mais é prazeroso do que a gente ver uma criança que tinha talassemia, que está curada e que não precisa receber transfusões, né? Que pode ir para a escola normalmente, né? E pode ter uma vida normal, né? Então, a mensagem é: não desistam. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no Facebook. E a gente se vê então numa próxima. Obrigada, gente. Beijo. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau, Até mais. tchau. Valeu, Tchau. gente. Um abraço.